Vamos dar início aqui à aula de hoje, que é sobre farmacologia dos antihipertensivos e diuréticos, né? Nessa aula de hoje a gente vai ter aí uma noção da fisiopatologia da hipertensão. Vamos também falar dos medicamentos simpaticolíticos, que são utilizados bastante no tratamento da hipertensão, já que a hipertensão ela é provocada especialmente por um aumento da resposta simpática no corpo. Então, medicamentos simpaticolíticos são muito bem-vindos. Deixa eu só interromper aqui que eu acho. Tá gravando. Porque fiquei com medo que na última aula que eu dei eu não reparei, aí eu fiquei, a aula perdeu inteira. E por fim, vamos falar também dos medicamentos que atuam no sistema renal e são muito indicados principalmente para pacientes que estão passando por problemas cardiovasculares, né? E aí entram aqueles com insuficiência cardíaca. Então temos os diuréticos e todos aqueles que estão envolvidos na inibição da aldosterona, né? Então temos aí os inibidores da enzima conversora de angiotensina e também temos aí os inibidores do receptor de angiotensina 1. Mas o que seria a hipertensão? Então, a hipertensão ela é classificada como uma síndrome, né? Porque, como toda síndrome, é uma doença que acaba atuando em diversos sistemas independentes, mas ela atua em todos eles, né? E aí, a hipertensão ela vai ser apresentada por níveis sensoriais da pressão elevados, associados também a alterações metabólicas, alterações hormonais e fenômenos tróficos, que culminam aí com alteração endotelial dos vasos, né, com a disfunção endotelial. Então, à luz dos vasos, a gente tem uma célula chamada de endotélio, e esse endotélio ele é perdido ou entra em disfunção através da formação de placas de gordura, né, que é a aterosclerose, e também por situações metabólicas que levam aí a diabetes e também às dislipidemias. Tá? De modo que a gente tem algumas causas específicas possíveis para o tratamento da hipertensão. Uma delas é a constrição da artéria renal, né? Essa constrição da artéria renal, ela acontece quando existe uma estenose das artérias que levam sangue para os rins, e uma vez tendo essa redução de sangue dos rins, ele tem um feedback para a liberação de renina, que é uma enzima muito importante aí no processo, na cascata, né, de produção de angiotensina, que é um potente vasoconstritor, e também de aldosterona. Então, na falta de sangue nessa região, há um aumento da liberação de renina e, consequentemente, de toda uma cascata que vai culminar com o aumento da pressão arterial. Um outro mecanismo que também pode favorecer a elevação da pressão arterial é a chamada coartação da aorta. A aorta abdominal é o vaso mais calibroso que a gente tem no nosso corpo. Então, quando existe uma coartação da aorta, né, que é uma constrição da aorta, vai acontecer também uma elevação da pressão arterial a tudo que estiver após antes dessa coartação. Então, vai haver também uma elevação da pressão arterial. Um outro fator que também pode gerar um aumento da pressão arterial é um tumor chamado de feocromocitoma, que ele é um tumor específico de células da adrenal, né? São as células cromafins da adrenal. E como existe uma hiperproliferação de células cromafins, e as células cromafins na adrenal, elas atuam como um neurônio pós-ganglionar, eles acabam liberando muita adrenalina, e com isso há também um aumento da atividade simpática e elevação da pressão arterial. Pessoas que têm feocromocitoma geralmente são quadros de pessoas que também apresentam um tipo de hipertensão chamada de hipertensão irreversível ou hipertensão persistente, que nesses casos, como há um excesso de adrenalina, medicação alguma faz efeito, né, de forma significante. Então, a pessoa, mesmo tomando a medicação, ela segue com a pressão arterial aumentada. Existem alguns sintomas que levam, né, ao diagnóstico clínico de um feocromocitoma, que seriam sintomas esses relacionados a uma descarga, né, adrenérgica. Aí entra boca seca, rubor na face, palidez na face,
taquicardia, dispneia e uma pressão arterial bastante elevada que não baixa por nada. E aí uma forma de se fazer o diagnóstico de um feocromocitoma é mensurar ou no sangue ou na urina as catecolaminas, né, que aí é a adrenalina e noradrenalina. Uma outra forma também de elevar a pressão arterial é através do aldosteronismo primário, que é quando a pessoa ela tem uma elevação, né, da quantidade de aldosterona através do desencadeamento da cascata de renina, angiotensina, aldosterona. E aí, com a elevação da aldosterona, ela vai ter muita retenção de sódio e, com isso, também muita retenção de água. Existem causas inespecíficas para a hipertensão. Dentre elas, a gente tem a questão da raça. A gente sabe que pessoas afrodescendentes elas têm uma tendência maior a desenvolver hipertensão que é pouco responsiva a alguns grupos de medicamento, pelo próprio perfil metabólico da pessoa negra. Né? O sistema nervoso autônomo, que a gente sabe que é o sistema simpático, quando aumentado, ele também eleva a pressão arterial. A dieta, né, que é uma pessoa que ela comia muito sal, ela também vai reter muito sódio e, consequentemente, ela vai ter um aumento da volemia e, consequente, elevação da pressão arterial. Fora que uma pessoa que consome muita gordura e ela se torna dislipidêmica, ela também vai ter um aumento da produção de placa aterosclerótica, redução da luz do vaso e hipertensão arterial. Tá? Causas genéticas, quando a pessoa tem um fator predisponente na família, tem muitas pessoas com hipertensão, pode ser que ela desenvolva hipertensão arterial essencial, que é a chamada primária, certo? É uma hipertensão que não depende de outra doença, como é o caso do slide anterior, que todos os quadros de hipertensão estavam relacionados a uma doença ou a uma situação pré-existente. Aqui seriam causas específicas de uma hipertensão secundária, e aqui a gente está citando causas de hipertensão primária, onde a pessoa geneticamente já está predisposta para aquilo ali acontecer. O aumento do estresse também pode levar a um quadro hipertensivo, tá? Seja ele um quadro que consiga ser revertido com a redução do estresse ou não. E, claro, a resistência vascular periférica, tá? Primária também é um quadro de hipertensão essencial. E essa resistência vascular periférica, a principal causa dela é a disfunção endotelial pela formação de aterosclerose. Tá? De modo que aqui a gente tem alguns fatores que são fatores de risco para que a pessoa ela possa vir a desenvolver um quadro de hipertensão. Por exemplo, tabagismo, né? No tabagismo aumenta a chance da disfunção endotelial e com isso também a hipertensão. 40%, né, das pessoas que se tornam hipertensas, elas apresentaram antes do quadro hipertensivo a apneia do sono. É muito comum verificar essa apneia, pessoas que roncam, né, especialmente aquelas que acordam se assustando com o seu próprio ronco, porque geralmente para ela acordar, ela passou por um quadro de apneia e ao voltar a respirar, ela dá aquele ronco maior que caracteriza, né, o retorno da apneia. Então, a apneia é um fator também muito grande, inclusive tem várias linhas de pesquisa que estudam hipertensão e apneia, tá? Porque muitas pessoas elas têm apneia, inclusive nem sabem. O sedentarismo, obviamente, porque com o sedentarismo a gente não vai forçar o relaxamento por estresse, né? Que o estresse seria atividade física, então se a pessoa não tem um relaxamento por estresse, ao longo do passar dos anos, ela vai tendo aí um enrijecimento, né, da parede dos vasos. Obesidade, sobrepeso, que pode aumentar aí, no aumento também do colesterol, que vai levar à formação de placa aterosclerótica. O colesterol ruim, que é o HDL, tá? O aumento de insulina, que vai estar relacionado também com alguns tipos de diabetes, podem ser fatores predisponentes para a hipertensão, ok? Hipertrofia ventricular, né, que também é uma causa importante de hipertensão, favorecendo aí um aumento do débito cardíaco. E aí, com isso, a pessoa ela vai se tornar hipertensa ao longo do tempo, tá? Então, a gente tem aqui alguns dos fatores que são principais: sedentarismo, obesidade e a hiperinsulinemia. Tá? Quando a gente fala de obesidade relacionada com colesterol elevado, hiperinsulinemia, né, que é diabetes tipo 1, hipertensão, a gente tem a tríade, sedentarismo, a gente tem aqui a tríade para uma coisa chamada de síndrome metabólica. E na síndrome metabólica,
a expectativa de vida da pessoa reduz bastante. Inclusive, existem estudos que mostram que uma pessoa que está em síndrome metabólica, ou seja, é hipertensa, é dislipidêmica e é diabética, ela tem aproximadamente 5 anos a menos na expectativa de vida do que uma pessoa que não tem nenhuma dessas doenças. Tá? Do tanto que elas acabam minando os órgãos-alvo, né? Especialmente aí o coração, os rins, o cérebro, os vasos, enfim. Tá? De modo que existem alguns fatores que eles influenciam para o aumento da pressão arterial. Né? A pressão arterial ela é calculada pelo débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Né? O débito cardíaco a gente consegue calcular ele através da frequência cardíaca, né, que é quantas vezes o coração bate por minuto, a contratilidade, a força com que esse coração contrai e a pressão de enchimento. Sendo a pressão de enchimento calculada pelo volume sanguíneo versus o tônus venoso. Né? O volume sanguíneo é o tanto de sangue que está transitando naquele vaso e o tônus venoso é a capacidade do vaso de comportar todo aquele sangue. Okay? Então, a gente consegue ter, nesses 3 fatores aqui, a soma deles daria o débito cardíaco. A resistência vascular periférica é o volume de sangue que transita pelas arteríolas, né, lá nos tecidos. Então, a gente pega isso aí e dá o tensionamento dessas arteríolas daria uma resistência vascular periférica. Né, o débito cardíaco está muito relacionado aqui com a atividade do coração, enquanto a resistência vascular periférica está muito relacionado com os capilares, né, que irrigam todos os tecidos. Quando acontece uma vasoconstrição aqui nesses capilares, a nível de tecido, a gente vai ter um aumento da resistência vascular periférica e com isso uma hipertensão. Ou podemos também ter algum problema aqui no coração, que atrapalhe o débito cardíaco. E aí com isso também vamos ter uma hipertensão arterial. Okay? Quando a pressão arterial ela oscila, nós temos mecanismos internos que regulam essa pressão arterial. Tá? Nossa pressão arterial ela tem que se manter em certo ponto elevada, né? Qual seria o elevado ideal? 12/8, 12/7, por aí. Okay? E quando a pressão arterial ela baixa muito, o que é que acontece? O cérebro, ele é um dos órgãos que ele é mais sensível à oscilação de pressão arterial, que não pode deixar de chegar sangue no cérebro, porque é pelo sangue que vai para o cérebro que a gente leva também a glicose, que é muito importante aí como fonte energética, fora oxigênio e outras coisas que vão junto com o sangue. Quando a pressão arterial cai, né, o nosso corpo ele tem mecanismos para trazer essa pressão arterial ao seu basal, né, de volta. Um dos mecanismos é uma resposta imediata mediada pelo sistema nervoso simpático, e o outro mecanismo é uma resposta tardia, porém de longo prazo, que é mediada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sistema nervoso simpático ele atua em segundos, tá? E ele mantém também por pouco tempo a sua pressão aumentada. É apenas o suficiente para que a pessoa não tenha, por exemplo, um desmaio por uma redução da pressão arterial. O máximo que a pessoa pode sentir é uma tontura ou aqueles sintomas de uma hipotensão postural, que é quando ela levanta muito rápido e tem um escurecimento da vista. Rapidamente, o seu coração acelera por uma descarga adrenérgica, por aumento da atividade simpática, e aí rapidamente tudo volta ao normal, tá? E aí, quando temos uma descarga adrenérgica, por aumento da atividade simpática, essa adrenalina que é liberada, ela vai estar atuando em 2 receptores importantes, que são receptores do tipo beta-1, que vão estar no coração, fazendo com que o coração ele contraia mais rápido e mais forte, aumentando o inotropismo e o cronotropismo do coração, fazendo com que assim aumente o débito cardíaco, e aumentando o débito cardíaco, a gente viu lá na fórmula que também aumenta a pressão arterial. Uma outra forma, né, que a adrenalina vai estar atuando é estar se ligando a receptores do tipo alfa-adrenérgicos, alfa-1, lá na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, fazendo com que aconteça uma vasoconstrição, e essa vasoconstrição vai aumentar a resistência vascular periférica, e a gente viu também que aumenta a pressão arterial. Esses mecanismos, como eu falei, são mecanismos rápidos, que atuam em questão de segundos. Mas, no nosso corpo, quando a pressão arterial cai, o sistema simpático ele é acionado, ele atua rapidamente, mas também nós temos o sistema renal de controle a longo prazo da pressão arterial.
Então, quando o fluxo sanguíneo reduz nos rins, né, lá nas células justaglomerular dos rins, vai acontecer um aumento da liberação da renina, que ela é uma enzima que vai desencadear toda a cascata do sistema renina, angiotensina, aldosterona, fazendo com que na ponta final a gente tenha um aumento de angiotensina 2. A angiotensina 2, ela é um peptídeo que ela é bastante vasoativa, aumentando a vasoconstrição, e aí com isso a gente vai ter também um aumento da resistência vascular periférica, aumentando a pressão arterial. Uma outra forma que a angiotensina age é no processo de aumento também da aldosterona. E aí, a aldosterona, ela vai fazer um processo que é o aumento da retenção de sódio e de água no nosso organismo. Se aumenta sódio e água, nós temos o aumento da volemia, que também vai aumentar o débito cardíaco e aumentar a pressão arterial. Por outro lado, quando a gente tem uma redução do fluxo renal, ele tem também um mecanismo direto, que é reduzir a velocidade de filtração glomerular, já que chega pouco sangue, eu vou ter pouco filtrado. Com isso, eu vou aumentar a retenção de sódio e de água e também aumentar o volume sanguíneo, tá? Tudo isso aqui para fazer um controle a longo prazo da pressão arterial. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre como é que é classificada uma pressão arterial, para a gente saber o que seria uma pressão arterial normal, limítrofe, e quando é que o paciente está enquadrado no caso de hipertensão, né? E essa hipertensão, ela também tem um estadiamento. Tem hipertensão tipo 1, estágio 1, que é a leve, estágio 2, estágio 3, e uma hipertensão sistólica, que a gente vai falar para vocês como é. Para se medir a pressão arterial, a gente tem que primeiro entender o seguinte. De acordo com a faixa etária, existem diferentes padrões para a mensuração da pressão arterial. Esse quadro que eu vou mostrar para vocês, ele é um quadro que leva em consideração o adulto, né, jovem, enfim, porque a partir de 18 anos de idade, a pessoa ela não tem mais tanta oscilação assim da pressão arterial do que ela teria antes na infância e na pré-adolescência. Então, a partir de 18 anos de idade, uma pessoa ela tem a pressão arterial sistólica ótima quando ela está em torno de 120 milímetros de mercúrio, né? O que isso quer dizer? O que é que isso mede para mim? Esse 120 milímetros de mercúrio é a força com que o sangue ele chega nos vasos. Ele sai do coração, né? O coração ejeta com bastante força, porque ele é uma bomba, e o sangue ele chega nos vasos com essa quantidade aqui. Quando o coração relaxa, ele faz uma força de sucção para receber o sangue que vem do corpo. E isso aqui é o que a gente chama de pressão arterial diastólica. Por isso que ela é menor. Então, aqui é o coração batendo e aqui é o coração relaxando, certo? O ideal é que a gente tenha uma certa distância entre esse valor sistólico e o diastólico. Quando eles estão muito próximos, tipo um 12/9 ou um 120/90, isso não é legal. Quer dizer que o coração não está conseguindo relaxar o suficiente para receber mais sangue. Então, né, isso aqui faz com que a gente tenha aí um quadro onde o coração ele pode ter indícios de que ele esteja hipertrofiando ou entrando aí em disfunção. Tá? Nessa classificação, a gente tem que o 12/8 seria o ideal, só que, claro, a gente sabe que existem pessoas que têm o basal menor do que isso, tá? Assim como existem pessoas que têm o basal um pouco maior, mas é preocupante. A gente tem que sempre monitorar essas pessoas que têm um basal elevado, porque são pessoas que têm uma tendência natural de serem hipertensas no futuro, tá bom? De modo que a gente tem a sistólica menor ou igual a 120 e limítrofe, onde ela vai até 139. Passou disso, já entra em quadro hipertensivo tipo 1, tá? E a pressão arterial diastólica é menor do que 80 ou até 89. Chegou em 9, também já é classificado como hipertenso. Na portaria que saiu há uns 3 anos, não, deixa eu ver, saiu em 2018. Essa portaria, que foi lançada nos Estados Unidos, eles já consideram 12/8 hipertenso tipo 1, tá? Mas no Brasil ela ainda não teve uma adesão, já que no Brasil, o brasileiro naturalmente ele consome muito sal. A média diária de sal que uma pessoa deve consumir é de 5 gramas, se não me engano, de sal. O brasileiro consome 12, certo? Ele consome quase que o triplo de sal que ele deveria consumir por dia. Então, por isso que teve-se uma campanha há alguns anos atrás para que se reduzisse o sal em diversos alimentos embutidos. Por isso que a gente vê nessas grandes marcas, temos 30% a menos de sódio,
nós temos tantos aumentos de saúde. Por quê? Porque já foi essa campanha, foi feita, que as pessoas estavam ficando, praticamente metade da população brasileira é hipertensa. E parte dela sabe e outra parte não sabe, né? Essa metade. Porque a hipertensão ela é uma doença silenciosa, ela não tem esses sintomas claros, a não ser quando a pessoa já esteja com um quadro mesmo bem grave, de moderado para grave. Então, um hipertenso leve, ele vai ter a pressão arterial sistólica entre 140 e 159 e a diastólica de 90 a 99. O moderado vai até 179 e a diastólica até 109. E o grave é superior a 180 e a diastólica é superior a 110. Aqui o paciente ele já está com risco de convulsionar, tá? Geralmente quando ele está assim tem que fazer uma intervenção venosa rápida para evitar que esse paciente ele entre, ou então fazer um sublingual, inserção sublingual de um captopril, por exemplo. No entanto, existem aqueles, como eu falei para vocês, que eles têm o chamado hipertensão sistólica. Aumenta muito a sistólica e a diastólica nem tanto, tá? Mas aí, nesse caso, ele é o chamado hipertenso sistólico. E cada um tem a sua gravidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Como é que a gente classifica então, professora? Se eu tenho, por exemplo, um quadro de uma pessoa que ela chegou com 14 por 10. 14 por 10, olha só, 14 está no estágio leve, mais 10 está no estágio 2, que é o moderado. Essa pessoa, ela está leve ou ela está moderada? A gente sempre classifica ela pelo valor, o maior valor que tiver alterado. No caso, como ela está com a diastólica alterada, o maior valor, a gente classifica ela como o estágio 2 e não como estágio 1, tá? Se for o contrário, do mesmo jeito, ela está com 160 por 9. O 90 está dentro do estágio 1, mas o 160 já está no estágio 2. Então, a gente também classifica ela como estágio 2. Sempre levamos em consideração o maior valor, né? O valor que estiver com a maior alteração, dentro de maior gravidade. Esse aqui foi o que eu acabei de falar para vocês. E aí, baseado nisso, nós temos um arsenal de medicamentos que são utilizados para tratar a hipertensão arterial. São muitas as vias e ainda assim existem aquelas pessoas que não são responsivas aos medicamentos ou elas iniciam responsivas, depois elas passam a não responderem tão bem assim, né, que seriam o caso das pessoas que necessitam aí de uma segunda medicação antihipertensiva para fazer o mesmo efeito. Isso aí ela pode adquirir uma resistência à medicação com o tempo de uso. Por isso que é importante que o paciente hipertenso ele visite o seu médico anualmente, pelo menos, para que ele faça um check-up, reveja os exames e verifique se há ou não uma necessidade de aumento de dose ou de associação de medicamentos. Os medicamentos que podem ser utilizados para tratar a hipertensão arterial são os medicamentos chamados de simpaticolíticos, ou seja, aqueles que atuam bloqueando receptores simpáticos, como os beta-bloqueadores, né, adrenérgicos, os vasodilatadores, aí é que a gente tem os vasodilatadores diretos, que abrem canais de potássio, tá? E temos os vasodilatadores porque vão bloquear os canais de cálcio. Se cálcio não entra, o músculo não contrai. Se o músculo não contrai, nós não temos aí a vasoconstrição. E nós temos os medicamentos que atuam poupando a atividade fisiológica do coração, que aí eles são indicados principalmente para as pessoas que têm problemas do coração, tá? Como insuficiência cardíaca, pessoas que já infartaram, então elas acabam tomando medicamentos que às vezes não tem uma repercussão direta no coração, porque o coração já está aí, né, num processo de lesão. Aí a gente entraria o quê? Com inibidores da enzima conversora de angiotensina, com o antagonista do receptor de angiotensina, que vai antagonizar o efeito da angiotensina 2, que é a vasoconstritora, tá? E também os diuréticos, que eles acabam também entrando principalmente como um medicamento de associação ao uso desses aqui. É muito comum a pessoa utilizar um diurético junto com outro desses outros que eu citei, tá? Então, vamos começar com os agentes simpaticolíticos. Quem são esses, né? Os agentes simpaticolíticos, eles são aqueles que, como eu falei, reduzem a atividade simpática. Dentre eles, nós temos os que atuam na ação central, ou seja, no neurônio pré-ganglionar, reduzindo aí a liberação de noradrenalina, né? São eles a alfa-metildopa, a clonidina, o guanabeso, a monoxidina e a rimetidina. Nós temos os alfa-1 bloqueadores, que são aqueles que vão bloquear o efeito da adrenalina nos vasos,
A adrenalina no vaso sanguíneo, ela faz a vasoconstrição. Se eu bloqueio a vasoconstrição, eu tenho aí o vasorrelaxamento, tá? Aí temos aí a doxazosina, a prazosina e a trimazosina. E aqueles que atuam como beta-bloqueadores, especialmente beta-bloqueadores do tipo 1, tá? Que são receptores adrenérgicos no coração. Então, aí você reduz a força de contração e a frequência de contração do coração. Temos aí como representantes deles o atenolol, bisoprolol, metoprolol, nadolol, propranolol, que é muito utilizado, bastante conhecido, e o pindolol. Tá? Vamos começar com aqueles de ação central. Como é que atuaria um fármaco desse de ação central? Vou tirar aqui do meio. Então, temos aí como exemplo a clonidina, a metildopa e o guanabenzo. Eles são agonistas alfa-2 adrenérgicos. Vocês podem lembrar, o receptor alfa-2 ele fica aqui no neurônio pré-ganglionar, certo? Ele fica ligado num local da fenda sináptica onde ele, quando acionado por um agonista, no caso aqui a noradrenalina, ele inibe, porque o receptor alfa-2 ele é um receptor do tipo inibitório. Então, quando acionado, ele faz inibir a liberação de noradrenalina. Se eu reduzo a liberação de noradrenalina, eu também reduzo os efeitos da noradrenalina no corpo. Com isso, eu vou ter aí uma redução também da pressão arterial. Como esse fármaco atua na fenda sináptica, né, reduzindo a liberação de noradrenalina, ele faz uma redução central da noradrenalina, fazendo com que um dos efeitos colaterais seja a sonolência, a sedação, boca seca, a hipotensão postural, já que a pessoa vai ter uma redução de neurotransmissor adrenérgico, ela vai acabar tendo hipotensão postural e disfunção sexual. A disfunção sexual, ela está presente em todos os medicamentos simpático-líticos, tá? Seja ele de ação central ou não. Por quê? Porque os medicamentos simpático-líticos são medicamentos que, como eu falei, eles vão reduzir a atividade simpática. E a gente viu na aula do sistema nervoso autônomo que a atividade simpática ela é importantíssima no processo, né, de ejaculação e também, em certa medida, ela vai ser importante em mecanismos pré-ereção. Tá? Então, se a pessoa ela não consegue ter uma ereção a contento, ela vai ter aí também a disfunção sexual. Se ela não consegue ejacular, ela vai ter dificuldade no orgasmo. Então, isso vai causar disfunção sexual. Mas, professora, ninguém vai querer tomar isso aqui. Calma, isso aqui é um efeito adverso raro. Não é todo mundo que vai ter isso. Inclusive, né, muitos cardiologistas defendem que essa estatística de que as pessoas que tomam essa medicação acabam apresentando uma disfunção sexual seja porque as pessoas que precisam tomar essa medicação são pessoas que já estão numa idade onde a disfunção sexual viria naturalmente, né? Que são pacientes aí em torno de 40, 50 ou 60 anos. E os medicamentos simpático-líticos acabam sendo medicamentos de primeira escolha para tratamento da hipertensão. Então, associar esse medicamento diretamente com uma disfunção erétil, como se fosse algo frequente, não é verdadeiro, tá? São algumas pessoas que apresentam e ainda é inconclusivo dizer se realmente é por conta do efeito, né, da medicação. Mas a gente sabe que acontece. Diga. Geralmente as pessoas também têm outras comorbidades, né, que influenciariam para isso. Sim, a própria hipertensão, ela, como eu falei anteriormente, um dos fatores que leva à hipertensão é a disfunção endotelial, ou a formação de placa aterosclerótica. E a própria disfunção endotelial é um fator que também leva a pessoa a ter disfunção sexual, porque se não tem o óxido nítrico liberado pelas células endoteliais, eu não vou ter um potente vasodilatador que vai auxiliar na ereção. Tá? Por isso que um dos medicamentos que são dados para pessoas que têm disfunção erétil, o famoso Viagra, ele é um doador de óxido nítrico. Ou seja, a pessoa toma o Viagra, ela tem uma liberação rápida de óxido nítrico e aí ela vai ter a ereção sustentada. Tá? No entanto, nem todo mundo pode entrar em contato com esse medicamento. Por quê? Porque se a pessoa tiver tomar esse medicamento, ela vai fazer uma vasodilatação periférica, mas também das artérias do coração. E isso pode gerar uma sobrecarga do débito cardíaco e infarto. Tá? Então, a pessoa ela tem que ter muito cuidado.
especialmente se ela tiver aí um quadro já associado com doença cardiovascular. A alfa-metildopa, ela é um tipo de simpático lítico que também que atua no nível do sistema nervoso central, que também, além de tudo isso, ela pode causar galactorreia, tá? Anemia hemolítica, desliguei o áudio, anemia hemolítica e lesão hepática. No caso da alfa-metildopa, né, a anemia hemolítica está associada com alguns estudos que saíram, mostraram que pessoas que tomam alfa-metildopa por muito tempo, algumas, não todas, têm desenvolvido um tipo de anemia hemolítica autoimune dependente de medicamento, tá? Isso acontece com a alfa-metildopa e também com a penicilina a longo prazo. Elas podem fazer isso, fazer a pessoa desenvolver anticorpos quentes que levam à doença autoimune e à destruição precoce das hemácias. Por ser uma medicação hepatotóxica, ela causa também disfunção hepática no uso prolongado e em doses mais altas. A clonidina, ela pode gerar uma hipertensão de rebote, quando ela for tirada de repente, sem fazer um desmame, e também ela pode gerar a boca seca. Mas, professora, boca seca por quê? Se a pessoa está fazendo uma atividade simpático-lítica, né? Ora, quando a gente tem uma redução do neurotransmissor, um efeito, né, aliás, uma reação do corpo a essa redução do neurotransmissor é aumentar receptor. Se eu aumento o receptor, pequenas quantidades do neurotransmissor já me fazem um efeito simpático. Então, a boca seca é um dos efeitos aí da clonidina também. Tá? Por um upregulation dos receptores adrenérgicos. Tá? As ações dos simpático-líticos de ação central. Diminui o estímulo adrenérgico central por reduzir a quantidade de noradrenalina liberada, tá? E com isso vai reduzir a pressão arterial, porque vai reduzir a frequência cardíaca, vai promover vasorrelaxamento dos vasos de capacitância e reduzir a resistência vascular periférica, fazendo com que ocorra a redução da pressão arterial. Porém, ela mantém o fluxo sanguíneo renal. Então, a gente pode indicar isso aqui para um paciente hipertenso, mas que seja um paciente hipertenso com insuficiência renal. Então, medicamentos simpático-líticos são bem-vindos para pacientes renais. Tá? Porém, como ele reduz a pressão arterial, ele também vai aumentar a renina, que vai culminar no aumento de aldosterona e fazer retenção de sódio e de água. Então, para o paciente não ter aí muito sódio, muita água retida, sempre é associado com medicamento de ação central aí um diurético, para favorecer a eliminação desse excesso de sódio e de água que o paciente vai naturalmente reter, porque ele vai ter aí o sistema renina-angiotensina associado, tá? E aí temos aqui alguns antihipertensivos de ação central de segunda geração, são aqueles que foram melhorados, que vieram por modificações físicas, químicas, né, da clonidina, que é o caso da monoxidina e da rilmetidina. Eles têm um efeito sedativo menor do que a clonidina, tá? E esse efeito sedativo menor provavelmente se dá porque esses medicamentos, ao serem uma modificação da clonidina, eles não têm afinidade tão alta pelo receptor alfa-2 adrenérgico, que lá na fenda sináptica faz a inibição da noradrenalina. E aí, com isso, a gente tem menos sonolência. Mas então, como é que eles estariam atuando para reduzir a pressão arterial? Muito provavelmente, eles atuam em um subtipo de receptor alfa-2, chamado de receptores imidazolínicos, que também reduzem a pressão arterial. Vamos falar agora um pouquinho dos antagonistas alfa-adrenérgicos seletivos, que são aqueles que vão estar atuando, né, já no órgão-alvo. Então, a noradrenalina ela é liberada naturalmente, tá? No entanto, a gente vai colocar algo que bloqueie a ação da noradrenalina lá no vaso sanguíneo, um receptor específico chamado de alfa-1, tá? Que nos vasos sanguíneos, o receptor alfa-1, quando sensibilizado, faz vasoconstrição. Se eu bloqueio, eu tenho vasodilatação. E tanto a prazosina, quanto a terazosina e a doxazosina, eles têm uma seletividade muito maior pelo alfa-1 do que pelo alfa-2. Por isso que a gente tem um efeito de redução da pressão arterial. Quais seriam aí os efeitos colaterais indesejados? Ele é um medicamento que ele causa a chamada hipotensão postural de primeira dose. Então, o paciente ele tem que ser orientado que ele vai começar a tomar a medicação e que é comum que na primeira semana ou na segunda semana ele tenha
episódios recorrentes de hipotensão postural. Então, avisa quando ele for levantar, que ele levante mais devagar, que é comum que ele tenha tontura. O paciente não achar que está morrendo e largar o tratamento. Tá? Com essa tontura, essa hipotensão postural, né, ele vai ter uma taquicardia reflexa, que é um mecanismo natural do organismo de tentar estabelecer a pressão arterial, aumentar a contratilidade do coração. Pode também fazer retenção de líquido, né, pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando a volemia. Como um bom medicamento do sistema nervoso, né, simpático, como um bom simpático olítico, impotência sexual, em alguns casos, não todos. Obstrução nasal, tá? Porque vai fazer aí obstrução em beta 2. Diarreia, seja ela por um efeito direto, porque já que a gente tem aí o efeito simpático, ele faz o quê? O efeito simpático, ele faz a constipação. Se você bloqueia ele, solta. Então, diarreia. Ou essa diarreia também pode estar relacionada por um efeito secundário, que seria o aumento da liberação do hormônio adrenocorticotrópico, o ACTH. Os beta-bloqueadores, como é que eles atuam? Os beta-bloqueadores, né, são... vamos logo falar aqui como é que é o mecanismo de ação dos bloqueadores adrenérgicos beta, né? Nós temos aí basicamente, principalmente, né, o receptor beta 1 e beta 2, né? Porque o beta 3 atua no sistema, nos tecidos, né, na gordura, nos tecidos lipídicos. Beta 1 e beta 2. Beta 1 ele atua no coração. Beta 2 ela atua na árvore brônquica dos pulmões, né? Então, quando a gente quer fazer uma redução da pressão arterial, a gente busca um medicamento que seja o mais seletivo possível de beta 1. O que a gente quer fazer, na verdade, é a redução da força de contração do coração, da frequência cardíaca, e com isso a gente reduz o débito cardíaco. Se eu reduzo o débito cardíaco, reduz também a pressão arterial. Por outro lado, se a gente reduz, né, se a gente bloqueia beta 1 também está presente nas células justaglomerulares dos rins, que é quem libera a renina. Então, se a gente bloqueia beta 1, a gente vai ter também uma redução da renina, que reduzindo renina, vou reduzir a angiotensina 2, que não vai reduzir, reduzindo a angiotensina 2, eu tenho uma redução da resistência vascular periférica, né? No caso, vou ter uma redução disso, vou reduzir a pressão arterial. Por outro lado, se eu reduzo a angiotensina 2, eu reduzo a aldosterona. Se eu reduzo a aldosterona, eu não vou ter retenção de sal de água, não vou ter aumento da volemia, então vou ter redução da pressão arterial. Esse medicamento é uma primeira escolha em casos de hipertensão arterial associadas com arritmias, tá? É um medicamento muito utilizado em pacientes que têm morbidade, mortalidade cardiovascular né, prospectada pelo seu quadro geral. Então, é um medicamento que, quando bem utilizado, ele poupa bastante o coração, tá? Então, deve ser utilizado aí também com critério. Claro que eu não vou dar um beta-bloqueador para o paciente com insuficiência cardíaca congestiva. É um coração que já não bate direito. Eu vou reduzir mais isso, eu vou querer parar o paciente. Então, não faço isso, tá? A gente sempre tem que verificar toda a questão do paciente. Mas, claro, se ele não tem nada disso, é um medicamento de primeira escolha. Pessoas que são hipertensas porque são ansiosas demais, porque têm aceleramento cardíaco e tudo mais, é ideal dar um beta-bloqueador para essa pessoa. Ou para situações de cefaleia de origem vascular, né? Também beta-bloqueador é muito utilizado em pessoas que têm a crise de tireotoxicose, que é um tipo de crise associada ao hipertireoidismo, onde a pessoa ela vai ter aí como efeito colateral aumenta a pressão arterial, enfim, taquicardia, né, e tudo mais. E aí uma forma de você tirar a pessoa da crise é dando um beta-bloqueador, principalmente para poupar o coração da pessoa, ok? E aí pode tirar a pessoa, inclusive, do risco de óbito. E também os beta-bloqueadores, eles foram bastante utilizados porque eles reduzem o fluxo sanguíneo para as regiões periféricas, e com isso reduz também os tremores. Quando a pessoa está muito nervosa, que a pressão arterial dela aumenta pelo nervosismo, é comum que ela tenha tremor fino, né, das extremidades. Isso acontece por conta da descarga adrenérgica. Se você bloqueia isso, consequentemente, os tremores param. Tá? Lembrando que a pessoa ela só para de tremer, mas o nervosismo ele continua elevado. Para reduzir nervosismo, tem que dar um medicamento de ação central, e aí entro nos psicotrópicos, que vão ser assuntos da aula, que eu acho que de amanhã. Aliás, ou da semana que vem, enfim. Efeito adverso, né?
Depressão, existem alguns tipos de depressões associados com o uso continuado de beta-bloqueador, insônia, astenia, né, fraqueza, disfunção sexual, bradicardia, né, com bloqueio atrioventricular, em alguns casos, vasoconstrição periférica, broncoespasmo, né, já que existem alguns casos onde o beta-bloqueador não é específico, aí ele acaba atuando também em beta-2, gerando broncoespasmo, intolerância à glicose, por isso que os beta-bloqueadores, como eles atuam, né, reduzindo a atividade simpática, e a gente sabe que a atividade simpática está muito relacionada com o metabolismo de glicose, de lipídios e tudo mais, né, pessoas que tomam beta-bloqueadores, elas acabam tendo um aumento da glicemia. Então, se o paciente for um paciente diabético, não é interessante que esse paciente tome um beta-bloqueador, porque ele vai ter um aumento da glicemia. Ou, se ele tiver tendência de diabetes na família, também tem que ser revisto, porque pode ser que ele tenha aí uma intolerância à glicose, com um aumento também, uma hiperinsulinemia, e aí gere aí um quadro de resistência à insulina. Pode também provocar hipertrigliceridemia, porque ele vai estar atuando aí no metabolismo das gorduras, e uma redução do HDL. Então, é importante que, se o paciente faz uso desse medicamento a longo prazo, dosar esses parâmetros aqui para saber se está tudo ok, tá? Para verificar se não houve aí uma bagunça metabólica na pessoa. A suspensão brusca, ela não deve acontecer, por quê? Porque quando, como eu falei anteriormente, no caso da boca seca, no paciente que tem uma redução da liberação de noradrenalina por uso de um agonista alfa-2, acontece também se eu bloquear a beta-1. Se eu bloqueio um receptor no coração, né, o que o coração vai entender? Ele vai ter que produzir mais receptores beta para poder ter o coração batendo. E como consequência disso, eu tenho um upregulation de receptores beta no coração. Então, se eu tiro de uma vez, o que é que vai acontecer? Uma descarga, né? O coração, ele não é que ele vai ter uma descarga adrenérgica, ele vai perceber uma descarga adrenérgica por excesso de receptor. E aí a gente vai ter uma hiperatividade simpática, que pode culminar em isquemia cardíaca, que é um infarto. Tá? Então, tomar muito cuidado. O paciente, quando for fazer a troca do medicamento, se ele toma um beta-bloqueador, antes que ele entre em outra medicação, ele tem que primeiro desmamar do beta-bloqueador, tá? Porque, como eu falei, o uso crônico de beta-bloqueador gera uma upregulation do receptor beta, e isso pode determinar, né, uma sobrecarga, né, simpática, gerando aí eventos que podem dar até mesmo na morte. Mas o que a pessoa sente de imediato é a angina, ela vai sentir dor no peito. Tá? Ele também aumenta a chance de morte súbita, por isquemia do miocárdio, crise hipertensiva e taquiarritmia. Então, por isso, ter muito cuidado quando o paciente for trocar a medicação e ele antes tomava um beta-bloqueador. Então, vocês viram, é um medicamento que é de primeira escolha, que é muito bom, até a segunda página. Você tem que tomar todos os cuidados, né, que eu citei anteriormente, acompanhar os exames do paciente, insulina, glicose, colesterol, HDL e tudo mais, né, triglicerídeos, e quando for necessário trocar, nesse caso o paciente deixe de responder bem à medicação, se for necessário trocar a medicação, aí fazer isso de forma controlada e com desmame. Vamos tentar entrar agora num grupo também muito utilizado, né, na farmacologia antihipertensiva, que são os vasodilatadores. Os vasodilatadores, eles são classificados em dois grupos. Temos os vasodilatadores diretos, que são os medicamentos que vão estar abrindo os canais de potássio e fazendo com que a célula fique hiperpolarizada por mais tempo. E se ela fica hiperpolarizada, ela não consegue contrair. E temos aqui aqueles que vão reduzir a contração, né? Porque vão bloquear canais de cálcio. Se o cálcio não entra, eu não tenho contração muscular. Então, exemplos de vasodilatadores diretos, temos a hidralazina e o minoxidil, que são os principais. E como exemplos aqui principais dos bloqueadores de canais para cálcio, temos os derivados da fenilalquilamina, que é o verapamil. Temos os derivados dos benzodiazepínicos, que é o diltiazem. E temos muitos que são aqui derivados da dihidropiridina, que são inclusive os mais utilizados desses bloqueadores de canais para cálcio, porque eles são chamados de vasodilatadores puros, tem pouco efeito no coração. E aí a gente tem aqui como exemplo a difedipina, tá? E a amolodina, que são grandes exemplos aí desses bloqueadores de canais para cálcio derivados da dihidropiridina.
Falando primeiro dos vasodilatadores diretos, a gente tem, como eu citei, a hidralazina e o minoxidil. Eles promovem um vasorelaxamento da musculatura de forma direta, fazendo a vasodilatação. Com essa vasodilatação, vamos ter aí uma taquicardia reflexa, obviamente, para se tiver uma queda rápida da pressão arterial, o coração vai bater mais rápido na tentativa de compensar isso daí. E também, com essa hipotensão, a gente vai ter um aumento de renina, que vai ter uma consequência aí de retenção hídrica. Por isso que, quando os pacientes fazem uso de um vasodilatador direto, é comum, né, que se tenha associação de outros medicamentos, como o caso de diuréticos, né, para reduzir aí essa retenção líquida, ou de beta-bloqueadores, para reduzir a taquicardia reflexa. Tá? O minoxidil, ele é um medicamento também que entra no grupo daí dos vasodilatadores diretos, porém, em doses baixas, inferior aí a 2,5 mg por quilo, ele vai ter um efeito colateral indesejado, que é a hipertricose, né? Porque vocês sabem que o minoxidil de uso tópico, ele cresce pelo, né? Cabelo. Então, em doses baixas, ele pode sensibilizar receptores do bulbo, fazendo com que haja o crescimento de pelo, hipertricose. Então, como é que atua? Minoxidil, que é um exemplo dele, né? Vasodilatador direto, ele mantém os canais para potássio abertos por muito mais tempo. Com isso, teremos um efluxo, uma saída de potássio da célula. Essa célula fica hiperpolarizada. Por mais que eu ligue uma adrenalina bem aqui, né, que vai aumentar o cálcio aqui dentro, essa célula, como ela vai estar hiperpolarizada, ela fica resistente à despolarização. Uma consequência disso é a vasodilatação. Vamos agora falar dos bloqueadores de canais de cálcio. O mecanismo dele, como eu falei, é impedir a entrada do cálcio na célula. Sem cálcio, não temos contração muscular. Tá? Seja isso músculo liso, músculo esquelético, precisa de cálcio. Não tem cálcio, não tem contração. Se não tem contração do músculo liso, temos o vasorelaxamento. Tá? E aí uma redução da resistência periférica, com a queda da pressão arterial. Temos aí como exemplo dos... Temos aqui como exemplo dos... Deixa eu tirar bem aqui da frente. Os vasodilatadores, o verapamil, né, que ele é um bloqueador de canal para cálcio derivado da difenilalquilamina. E temos a nifedipina, né, que é derivado da diidopiridina. De modo que, qual seria a diferença de um para outro? Né? É a sua atuação. A gente consegue ver nessa imagem, por exemplo, né, que a nifedipina, ela tem uma forte atuação, né, nos vasos sanguíneos, reduzindo a entrada de cálcio nos vasos e promovendo aí a vasodilatação. Ele é classificado como um vasodilatador puro, porque ele tem pouco efeito no coração. É um efeito pequeno, tá? É pequeno. Diferente do verapamil, que ele entra aí na classe da difenilalquilamina. Por quê? Porque o verapamil, ele tem um efeito no coração muito grande. Ele reduz a entrada de cálcio nos cardiomiócitos, reduzindo a força de contração no coração. Então, o verapamil ele tem que ser utilizado, né? Mas ele não é indicado em casos que o coração já esteja insuficiente, ok? E aqui a gente tem uma tabela onde mostra toda a ação dos bloqueadores de canais para cálcio que existem no mercado, né? A gente tem, como eu falei para vocês, no caso, os bloqueadores de canal para cálcio, os que são derivados das benzodiazepínicas, como o diltiazem, tá? A gente tem aqueles que são advindos da difenilalquilamina, que é o verapamil, que atua tanto no coração quanto nos vasos, e os que são temos mais modelos, mais opções no mercado, que são os derivados da diidopiridina. São fármacos mais seguros. Por quê? Porque eles têm uma atuação no vaso sanguíneo. Eles poupam o coração, isso daí. Então, consequentemente, são mais seguros, porque eu posso dar para um paciente que, porventura, tenha sofrido alguma dessas outras condições que eu vou citar. Né? Então, se o paciente, por exemplo, ele tem uma hipertensão, eu vou, claro, preferir aqueles que têm uma ação no vaso sanguíneo. Eu posso dar um verapamil? Eu posso dar um diltiazem? Posso, porque eles também vão estar atuando aqui nos vasos sanguíneos. Mas eu posso dar qualquer um dos grupos de hidropiridina, que é nifedipina, felodipino, isradipino e aí por diante, tá? Como o verapamil e o diltiazem também atuam no coração, eu posso também estar utilizando ele em quadros de angina,
de taquicardia subventricular, certo? Preferencialmente, por quê? Porque eles atuam fortemente também no coração. No entanto, no quadro de insuficiência cardíaca leve a moderada, eu não posso dar verapamil nem ditiazem. Eu só posso dar os que são aí oriundos de hidropiridina, como o felodipino, isradipino, tá? Por quê? Porque eles não vão estar atuando no coração, então o coração está protegido. Ele é seguro ser utilizado com beta-bloqueador também, tá? Desde que se utilize especialmente os da família da dihidropiridina, que eles vão atuar apenas em vaso sanguíneo. Porque aí eu já tenho um beta-bloqueador atuando no coração e eu não vou ter outro que vai estar atuando no coração. Dessa forma, eu tenho aí uma segurança farmacológica. Se eu for utilizar um diltiazem, por exemplo, que tem uma certa atividade no coração, eu tenho que fazer isso com critério, com doses baixas, porque senão eu posso deixar o coração da pessoa muito lento, muito fraco, isso não é interessante. Reduzir tanto assim o débito cardíaco, tá? O sangue tem que correr em certa medida. Vamos para frente. Quais seriam os efeitos colaterais desses bloqueadores de canais para cálcio? O mais comum deles é a dor de cabeça, tontura, rubor facial e edema periférico, tá? Os mais raros é hipertrofia gengival. Os de hidropiridino de curta duração, como o nifedipino, eles podem provocar uma estimulação simpática reflexa, que é um efeito deletério no sistema cardiovascular, mas isso também não é uma frequência muito grande, tá? E o verapamil e o ditiazem, apesar deles aparentemente serem menos seguros, mas eles têm uma ação muito maior no organismo, então eles acabam sendo utilizados. Porém, pacientes que têm depressão miocárdica e bloqueio ventricular, não é interessante utilizar nenhum deles dois, porque como eles têm uma ação no bloqueio de cálcio nos cardiomiócitos, vamos ter também aí um inotropismo negativo, que pode não ser interessante, tá? Inclusive não é interessante. Bom, agora a gente vai sair dos medicamentos com efeito simpático-lítico, tá? E vasodilatadores, e vamos entrar agora nos medicamentos que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona e também, tá, os diuréticos, ou seja, medicamentos que utilizam os rins como meio de redução da pressão arterial, através também da redução da volemia. Primeiro, vamos citar, são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, são os inibidores da ECA, chamados, tá? Temos aí como os mais conhecidos o captopril, que é aquele que vem do veneno da cobra jararaca. Ele foi inicialmente isolado, tá? Um alcaloide foi isolado do veneno da cobra e foi verificado que em doses baixas ele reduz a enzima conversora de angiotensina e com isso temos uma boa redução da pressão arterial por redução da volemia, tá? E também da vasoconstrição que a angiotensina 2 provoca. E o enalapril. E temos aí medicamentos mais novos, como o ramipril e o tandrolapil, tá? Como é que atua esse medicamento? Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles atuam da seguinte forma. Quando o fluxo sanguíneo reduz no aparelho glomerular, lá nos rins, ele libera renina. Essa renina, ela transforma o angiotensinogênio, que é inativo, em angiotensina 1, que tem uma certa atividade biológica. Essa angiotensina 1, ela sofre uma transformação pela enzima conversora de angiotensina e ela é convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2, sim, tem um potente efeito biológico. O primeiro deles é que a angiotensina 2 ela vai atuar em receptores específicos para a angiotensina, gerando a vasoconstrição, tá? A vasoconstrição, obviamente, vai aumentar a pressão arterial. Uma outra forma que a angiotensina 2 atua é pela liberação da aldosterona. Ela vai aumentar a liberação de aldosterona pelas suprarrenais. E aí a aldosterona vai reter sódio e água, vai aumentar a volemia e aumenta também a pressão arterial. Quando a gente dá um inibidor da enzima conversora, nós não temos a produção de angiotensina 2. Consequentemente, não temos a vasoconstrição, que ela própria provoca, e também não temos a retenção de água e sal que ela iria fazer via aldosterona. Okay? Um outro mecanismo que, se eu bloqueio a enzima conversora de angiotensina, eu vou observar é o seguinte. A enzima conversora de angiotensina, ela também atua
desativando a bradicinina e a substância P. E a bradicinina e a substância P, elas se transformam em peptídeos inativos, tá? E aí o que é que a gente faz? Se a gente não tem isso aqui, se eu reduzo essa enzima conversora de angiotensina, eu vou ter um excesso de bradicinina. E o que é que a bradicinina faz? Ela faz a vasodilatação. Então, eu tenho mecanismos vários aqui envolvidos se eu bloqueio a enzima conversora. Eu vou ter vasodilatação direta pela bradicinina, eu vou ter vasodilatação por não ter angiotensina 2 e eu vou ter, no caso, redução da pressão, porque não vou ter aldosterona. É um medicamento bastante interessante, porém com um efeito colateral que não se deseja. Qual seria o efeito colateral que é mais desejado da enzima conversora da angiotensina? Esse efeito colateral está relacionado com o aumento da bradicinina, porque apesar dela ser um vasodilatador periférico, nos pulmões a bradicinina faz broncoconstrição. Então, a pessoa que toma um inibidor da ECA, ela vai ter tosse seca, tá? E aí a pessoa fica com aquela tosse seca, né, persistente, faz com que ela queira abandonar o tratamento, porque não é todo mundo que consegue conviver com a tosse. Então, reação adversa, tosse seca, alteração do paladar, reação de hipersensibilidade cutânea e edema angiocutâneo. A gente viu, né, que a bradicinina, ela também promove o angioedema, porque pela vasoconstrição ela faz um afastamento das células endoteliais, favorecendo aí o edema. Então, o angioedema é um efeito colateral também observado. Em pacientes com insuficiência renal crônica, ela pode gerar a hiperpotassemia, né? Já que se eu não tenho aldosterona, eu não vou ter liberação, eu não vou ter a retenção de sódio. Se eu não tenho retenção de sódio, eu não tenho liberação de potássio. Então, se eu não libero o potássio, hiperpotassemia, tá? Lembrando que lá no tubo, no ducto coletor, a gente vai falar mais na frente, quando for falar de diurético, mas lá no ducto coletor, quando a gente reabsorve sódio, né, retém sódio, como compensação iônica, a gente elimina o potássio. Então, retém o sódio e elimina o potássio. Se a pessoa está tomando o inibidor da ECA, ela não vai reter sódio, então ela vai segurar dentro dela o potássio. Então, hiperpotassemia. Em hipertensão renovascular bilateral, né, a pessoa tem só um rim, ou perdeu um dos rins, ou tem um rim único, essa medicação ela vai elevar a creatinina e a ureia, porque ela acaba competindo pelo transportador que vai eliminar a creatinina e a ureia na urina, lá no túbulo contorcido proximal. Então, como esse receptor é o mesmo que vai estar liberando os metabólitos do medicamento, vão competir com a ureia e com a creatinina, a gente vai ter um aumento disso aqui no sangue, tá? Em pacientes que têm insuficiência renal crônica, vai aumentar especialmente a creatinina no sangue, e não é interessante, porque isso aqui é nefrotóxico, ok? Com diuréticos associados, pode gerar hipotensão postural, por efeito de adição, tá? Se eu não urino, e se eu, se a pessoa não retém água e ela urina mais, ela vai ter aí uma hipotensão postural por redução da volemia, e ela é contraindicada em gestantes, adolescentes e mulheres em idade fértil, porque os inibidores da ECA, assim como os antagonistas do receptor de angiotensina, eles são teratogênicos, eles causam uma formação no feto, então não são indicados para mulheres em idade fértil, nem grávidas. Quais as vantagens para se usar um inibidor da ECA? Não causa interferência na atividade sexual para as pessoas que relatam impotência sexual pelo uso de um simpático-colítico. Não tem interferência metabólica na glicose e nem no colesterol, como acontece com alguns simpático-colíticos, então é indicado para pessoas que são diabéticas, inclusive. Reduz nefropatia diabética e hipertensiva. Insuficiência cardíaca, porque ele não vai estar atuando na fisiologia do coração, certo? Então, ele reduz a insuficiência cardíaca e é um medicamento de fácil associação com outras medicações. Então, por isso que ele é bastante também utilizado. Vamos agora para os antagonistas do receptor AT1, que é o receptor que recebe a angiotensina 2 e faz todo o efeito maléfico da angiotensina 2. Os principais exemplos
desses medicamentos que atuam, né, aqui antagonizando o receptor AT1 são o losartan, que é o principal, o valsartan, tá? E como é que eles vão atuar? Eles são chamados de ARA2, né? Que é antagonista do receptor de angiotensina 2. Ou também vocês podem encontrar no livro como BRAS, B-A-R-A, que é bloqueador de receptor de angiotensina. Existem essas duas nomenclaturas na literatura, dependendo do livro que vocês peguem. Vocês podem encontrar isso aqui como BRA, que é bloqueador de receptor de angiotensina, ou ARA2, que é antagonista do receptor da angiotensina 2. Elas vão reduzir a pressão arterial por bloqueio da angiotensina 2 no receptor AT1, que gera vasoconstrição direta, fazendo com que gere uma vasodilatação. Tá? Como é que ele vai atuar? Então, nós temos aqui os efeitos da angiotensina 2 quando ela se liga no receptor. Então, o que é que o antagonista faz? Ele reduz a atividade da angiotensina porque ele compete pelo mesmo receptor. E aí, se ela não se liga no receptor AT1, não vai ter vasoconstrição. Aí, com isso, vamos ter uma redução do tônus nervoso simpático, vamos ter uma redução da vasoconstrição e tudo mais. E também vamos ter uma redução dos efeitos tróficos, porque a ativação do receptor AT1 pela angiotensina 2 gera uma hipertrofia, tá, de órgãos, como por exemplo a hipertrofia do coração. E aí, se a gente bloqueia, a gente tem uma preservação desses efeitos aqui antiproliferativos, né? A gente faz uma atividade antiproliferativa com isso. A diferença, gente, ó, notem, aqui a gente tem o mecanismo de ação do captopril, que é o inibidor da ECA, e o enalapril, que ele vai inibir a enzima conversora. Se eu não converto a angiotensina 1 na angiotensina 2, eu não vou ter a angiotensina 2, que é a vasodilatadora direta, aquela questão toda. E eu também vou reduzir aqui a inativação da bradicinina. Com isso, eu tenho um vasodilatador preservado e eu tenho a inativação de um vasoconstritor. Com isso, temos a redução da pressão arterial. Porém, como ele eleva a bradicinina, a pessoa fica com tosse, que é um efeito colateral que eu falei para vocês, que as pessoas geralmente não conseguem conviver. E aí, uma alternativa seria dar um antagonista do receptor para a angiotensina 2. Por quê? Porque ele bloqueia a ação que a gente não quer, que é a ação vasoconstritora da angiotensina 2, mas ele mantém a enzima conversora atuando. Ou seja, a enzima conversora vai seguir transformando a angiotensina 1 em angiotensina 2, só que o receptor vai estar bloqueado pelo losartan, por exemplo. No entanto, o inibidor da ECA vai reduzir a quantidade de bradicinina. Se eu reduzo bradicinina, porque o inibidor da ECA vai converter essa bradicinina em peptídeos inativos, aí eu não tenho mais a tosse. Tá? Então, uma alternativa para o paciente que não consegue conviver com a tosse é substituir o inibidor da ECA, no caso um diabético, né, que tem que tomar. Em vez de eu dar um inibidor da ECA, eu dou para ele um ARA2, que é um antagonista do receptor da angiotensina 2. Indicação clínica: nefropatia diabética, insuficiência cardíaca congestiva, porque não vai estar mexendo com a fisiologia do coração, então é muito bacana, e tosse seca por inibidor da enzima conversora. É contraindicado também na gravidez, porque ele também causa malformação no feto, em casos de estenose bilateral das artérias renais, tá? E também em casos onde tenha hiperpotassemia, porque aí, se você tem hiperpotassemia e você dá um inibidor da angiotensina 2, você vai reduzir a produção de aldosterona. Se você reduz a produção de aldosterona, você não vai conseguir eliminar potássio, porque você não vai reter o sódio. Então, para reter sódio, tem que, né, para eliminar o potássio, tem que reter sódio. Se você não faz isso, tem a hiperpotassemia. Vantagem dele principal é retirar a tosse, broncoespasmo, que a bradicinina causa, né, que o IECA vai promover. E uma outra vantagem muito boa é que a pessoa, quando ela toma esse medicamento, ela toma só uma dose diária, que é um medicamento por dia. Já no inibidor da ECA, ela tem que tomar 2 medicamentos por dia. Tá? Então, são mais medicamentos por dia. Por fim, vamos falar dos diuréticos, que são importantes medicamentos que são, inclusive, utilizados em associação com os que eu falei anteriormente.
né? Então, aqui a gente tem aqui a anatomia de um rim. O rim ele é formado por uma região cortical e uma região medular. E dentro desse rim a gente tem vários néfrons. São várias unidades de filtração desse rim. Temos vários néfrons. De modo que o néfron ele tem uma parte dele, que é a região do glomérulo, que está na região cortical do rim. E na região medular nós temos os túbulos, os ductos, né, desse néfron. Quando a gente pode observar a filtração do rim, a gente consegue ver que o sangue chega nos rins através da artéria renal, né? E aí esse sangue ele vai passar pelos glomérulos, sofrendo todo o processo de filtração. De modo que quando ele chega no glomérulo, ele chega com a pressão, né, sanguínea que a pessoa tiver no corpo. E isso faz, esse glomérulo ele é totalmente poroso. E essa força com que o sangue chega no glomérulo força a passagem, né, de água, de glicose, de várias substâncias que acabam gerando o que a gente chama de ultrafiltrado glomerular, que é a primeira filtração, né, do sangue para que ele vá no futuro se tornar a urina. Esse ultrafiltrado ele é rico em glicose, como eu falei, bicarbonato, aminoácidos, e no túbulo contorcido proximal, esse excesso de glicose, de bicarbonato e aminoácidos vão ser reabsorvidos, vão voltar para a corrente sanguínea, tá? E nesse local aqui também, a gente tem uma grande quantidade de reabsorção de sódio, potássio e água, ok? Cerca de 60% de todo o sódio que passou para cá, ele é reabsorvido, ele volta para o sangue, lá no túbulo contorcido proximal. Na sequência, esse ultrafiltrado, ele passa, né, pela alça de Henle, que está aqui em verde, e essa alça de Henle, ela tem duas subdivisões, para assim dizer. Ela tem a alça descendente de Henle, que é essa aqui, que é o local onde acontece uma grande reabsorção de água, principalmente água, e temos a alça ascendente, que sobe, né, de Henle, que aqui, como sangue, ó, eu reabsorvi muita água, então ficou o quê? Concentrado. Nessa alça ascendente, eu vou ter a reabsorção de eletrólitos. É um que a gente chama de momento diluidor da urina, né? E quais são os eletrólitos que ele vai reabsorver aqui, na alça de Henle? Sódio, potássio e cloreto, tá? Cerca de 20 a 25% de todo o sódio que restou, tá, que não foi reabsorvido aqui, ele vai ser reabsorvido na alça ascendente de Henle. Depois esse filtrado, ele passa pelo túbulo contorcido distal, onde ele vai ainda ter uma reabsorção de sódio, tá, e cloreto. E, por fim, ele vem para o ducto coletor, que é nesse ducto coletor que eu vou ter a ação da aldosterona. Então, a aldosterona ele vai atuar aqui no ducto coletor, aumentando a reabsorção de sódio e fazendo com que entre na urina o potássio. Então, quando a aldosterona ela atua aqui, ela aumenta a quantidade de receptor para o sódio, aumentando a reabsorção de sódio, com isso a reabsorção de água, e para compensar isso, ele elimina potássio na urina, ok? E assim a gente tem a urina formada. Professora, como é que eu sei qual seria um potente diurético? Basta você lembrar, né? Os locais onde tem uma maior reabsorção de sódio, o diurético ele vai atrapalhar a absorção do sódio, tá? Porque se eu atrapalho a reabsorção do sódio, eu atrapalho também a reabsorção de água. Então, se eu não reabsorvo água, eu reduzo a volemia. Então, nos locais onde tiver maior reabsorção de sódio, é onde eu vou ter um diurético mais potente. Por exemplo, um diurético de alça, que atua na alça de Henle, que reabsorve cerca de 25% do sódio, é um diurético potente em relação a um diurético do túbulo contorcido distal, que só reabsorve 5%, e um do ducto coletor, que só reabsorve o quê? 3%. Então, quando eu tenho um diurético que atua aqui, ele é um diurético fraco, um diurético moderado e um diurético potente, tá? Agora, claro, a gente tem que saber qual é a indicação clínica para entender qual o diurético dá para a pessoa. Vamos ver isso aqui agora.
Então, temos aqui os diuréticos chamados de tiazídicos, que são diuréticos que atuam no túbulo contorcido distal, tá? São diuréticos moderados. Temos aí como exemplo deles, vou botar aqui, a clortadilona, a hidroclorotiazida, tá? E a indapamida. Diuréticos de alça, que são diuréticos muito potentes, são aqui exemplo a bumetanida, a furosemida e a piretanida. E os poupadores de potássio, que são diuréticos que atuam aqui no ducto coletor. Poupador de potássio por quê? Porque se eu vou bloquear os canais de sódio aqui no ducto coletor, ou se eu vou bloquear o efeito aldosterona, o que é que vai acontecer? Eu não vou reabsorver sódio, com isso eu não vou eliminar potássio. Se eu não elimino o potássio, eu poupo o potássio, tá? Então, esses poupadores de potássio, eles são muito indicados quando a pessoa toma um diurético tiazídico ou de alça e ele fica com hipopotassemia. Reduz tanto o potássio no sangue que eu tenho que poupar esse potássio. Aí eu dou associado um poupador de potássio, tá? Para evitar que a pessoa, porventura, perca muito potássio. E aí temos aí exemplo a amilorida e o triantereno, que são medicamentos que vão bloquear os canais de sódio lá no ducto coletor. E temos a espironolactona, que ele vai antagonizar de forma direta o efeito da aldosterona. Tá? Então, vamos falar dos diuréticos tiazídicos. Que a gente viu que são os diuréticos que atuam onde? No túbulo contorcido distal. São diuréticos de ação moderada. Exemplo, hidroclorotiazida. Eles são menos potentes, claro, do que o diurético de alça, porque ele só reduz 5% na absorção do cálcio. Mas eles conseguem inibir até 50% de sódio em todo o filtrado, mesmo sendo pouca quantidade de sódio. São indicados para hipertensão, né, porque reduz volemia, insuficiência cardíaca congestiva, edemas leves, ou seja, pessoas que estão com edemas mais leves, a gente dá também um diurético mais leve. Se for um edema mais grave, a gente vai dar um diurético de alça, ok? Porque a gente quer que a pessoa urine mais. E pessoas que têm casos de cálculo com hipercalciúria, tá? Se ela tem cálculo de hipercalciúria, a gente vai poupar essa eliminação do cálcio. Então, diurético tiazídico é indicado. Como é que esse diurético age? Aqui a gente tem o túbulo contorcido distal, aqui a gente tem o lumen do tubo, a urina passa por aqui, e tudo que é reabsorvido vem para cá, para poder cair na corrente sanguínea. Como é que vai atuar? Nesse túbulo contorcido distal, ele principalmente vai estar reabsorvendo sódio e cloreto. Ao reabsorver sódio e reabsorver cloreto, ele também acaba reabsorvendo água. Todo o sódio que entra, ele vai para a corrente sanguínea através da bomba de sódio e potássio, e todo o cloreto que entra, ele acaba indo para a corrente sanguínea através de uma bomba de cloreto, que joga para cá, tá? Quando a gente tem um diurético que atua aqui, ele bloqueia esse canal. Então, a urina passa por aqui e o sódio não entra por esse receptor, por esse canal. E aí, com isso, a gente poupa o sódio, ele não entra aqui, então não temos entrada de sódio e nem retenção de água. E aí a pessoa aumenta o volume urinário. Reações adversas. Hipopotassemia, tá? Por que, professora, hipopotassemia? Ora, se eu aumento o sódio na urina, porque eu não reabsorvi no túbulo contorcido distal, esse sódio ele vai chegar no ducto coletor. E lá no ducto coletor, nós temos receptores que reabsorvem sódio em detrimento da liberação de potássio. Então, se eu dou para a pessoa um diurético que atua no túbulo contorcido distal, ele vai aumentar a liberação de potássio lá no ducto coletor. Tá? Então, temos hipopotassemia. Podemos ter casos graves onde vai ter hipopotassemia associada com hipomagnesemia, que pode gerar arritmia ventricular, o que não é interessante. Por isso, é importante sempre associar um diurético desse em doses altas com um poupador de potássio, se for o caso, dar em doses altas, ok? Podemos ter quadros de hiperuricemia, em pacientes que possam aumentar quadros de crise de gota, tá? Porque vai estar urinando muito, o sangue vai ficar concentrado e com isso vamos ter
crise de gota com excesso de ácido úrico no sangue, intolerância à glicose e hipertrigliceridemia, ok? Como é que a gente pode corrigir isso? De duas formas. HCZ é o quê, professora? Hã? HCZ é o quê? É a hidroclorotiazida, que é o medicamento. A hidroclorotiazida, ela é um exemplo de... Aqui, ó. Ela é um exemplo de diurético tiazídico, que é esses diuréticos que atuam no tubo contorcido digital. Então, uma forma da gente controlar tudo isso aqui, né, hipopotassemia e tudo mais, é simplesmente reduzindo, né, porque isso aqui é uma dose terapêutica de 50 miligramas, okay, de hidroclorotiazida. Se eu reduzo isso aqui para 25 miligramas ou 12,5, eu consigo manter uma atividade diurética na pessoa, porém eu reduzo o efeito colateral, que seria a hipopotassemia, tá? Mas eu continuo mantendo a eficácia antihipertensiva. Então, antes de você empurrar na pessoa um outro medicamento, ou seja, antes de você estar com hipopotassemia e empurrar um poupador de potássio, é você tentar primeiro ajustar a dose da hidroclorotiazida, por exemplo, reduzindo ela. Se reduziu ela, o potássio voltou ao normal, beleza, show de bola, não faz mais nada. Se ele manteve-se alto, aí você pode dar um poupador de potássio aí, tá? Vamos falar agora dos diuréticos mais potentes que o mercado tem, que são os chamados diuréticos de alça. Como eu falei, lá na alça de Henle, na alça ascendente de Henle, a gente tem uma absorção de sódio de até 20, 25%. E com isso a gente retém muita água ali também, tá? Se retém sódio, retém água. Quanto mais sódio a gente consegue reter, mais água a gente também elimina na urina, então a gente tem um diurético mais potente. Porém, né, exemplos dele, furosemida e a bumetanina, são medicamentos muito potentes, mas com ação rápida, muito fugazes, só duram até cerca de 4 horas. Tá? E eles são indicados em pacientes que tenham insuficiência cardíaca congestiva, que precisem fazer uma eliminação rápida aí do volume de sangue, porque o coração está sofrendo. Ascite, excesso de volume de líquido na região abdominal, então o diurético de alça reduz rapidamente essa ascite, tá? Que pode ser provocada aí por uma cirrose hepática. Hipertensão com clearance baixo, né? Um clearance abaixo de 20. Pra ter ideia, o clearance ele é uma medida que a gente mede a quantidade de creatina que é liberada no sangue a cada minuto, né? Um clearance normal de um adulto, no caso da mulher, varia entre 85 e 125 ml por minuto. O homem é um pouco menos, é 75 a 115 ml por minuto. Quando a pessoa está com clearance muito baixo, indica aqui um sofrimento renal. Então, eu posso dar um diurético de alça, que aumente a liberação de urina, e aí a gente consiga ter uma redução da volemia, para tentar ajustar essa hipertensão que está associada com clearance baixo. Efeitos colaterais de um diurético de alça. Ototoxicidade, tá? Porque é ototóxico, então não utilizar com os aminoglicosídicos, que também são ototóxicos, que eu vou aumentar esse processo aqui. A hipopotassemia, tá? Porque, como a gente falou, se ele retém muito sódio, aliás, se ele bloqueia a absorção de sódio, eu vou levar muito sódio para o ducto coletor, que vai fazer a troca do sódio pelo potássio. Então, eu tiro o potássio do sangue, jogo na urina, então eu vou ter hipopotassemia. Vou ter uma depressão de volume sanguíneo e também eu vou ter um quadro aí de alcalose metabólica. Por que a alcalose acontece? Bom, se eu jogo o potássio para fora, né, do sangue, no caso aqui, como é que é? A alcalose metabólica, eu vou estar bloqueando, né? Então, se eu tenho aí se eu jogo o potássio para fora, uma compensação seria retirar o H+. A célula está perdendo potássio. Ela tem que repor essa carga elétrica lá dentro, então ela absorve um próton de H+. Se ela está tirando o H+ do sangue, ela vai deixar o sangue alcalino, então alcalose metabólica. Aqui a gente consegue ver como é que atuam esses diuréticos, né? Aqui é
Vamos falar primeiramente do funcionamento normal. A urina está passando por aqui, né? Estamos falando aqui de alta de M, né? Aqui nós temos uma grande absorção de sódio, de cloro e de potássio também, né? E aí o que acontece? Eu tenho um canal que ele é o chamado sódio, potássio, 2-cloreto. Por quê? Porque ele absorve uma molécula de sódio, 2 moléculas de cloreto e uma de potássio. Só que o potássio, logo abaixo a ele tem uma outra bomba que joga o potássio para fora. Ou seja, o potássio entra e rapidamente o potássio volta. Então, esse potássio que entra e que sai, ele não faz uma diferença muito grande na carga elétrica, entende? Porque se entra um H+, sai uma... se entra um próton, sai um próton, né? Entra uma carga positiva, sai uma carga positiva. Porém, olha o que acontece aqui. Eu estou tirando da urina uma carga positiva e 2 cargas negativas. Aqui dentro, eu estou ficando muito negativo nessa membrana de cá. E aqui fora, como eu mantenho a positividade, eu estou ficando muito positivo. Essa diferença de carga, onde eu tenho aqui na membrana basolateral, né, uma carga de 60 milivolts, e aqui na membrana do lúmen do vaso eu tenho 70 milivolts, essa diferença de carga é o suficiente para eu fazer íons positivos entrarem para esse lado aqui da célula, que é o chamado absorção paracelular, né? Tem uma célula aqui, outra célula aqui, entre as 2 células tem uma pequena passagem, então os íons de cálcio e magnésio vazam aqui para dentro do sangue, tá? Com isso, o que é que acontece? Se eu dou um diurético que vai inibir isso aqui, bloquear a entrada do sódio, vai bloquear a entrada do cloreto, não vai ter essa diferença de carga elétrica, eu não vou ter a reabsorção de cálcio e nem de magnésio. Com isso, além de ter uma redução de sódio no sangue, que é a hiponatremia, eu vou ter uma hipomagnesemia e uma hipocalcemia associadas, tá? No caso do cálcio, quando a pessoa tem uma hipocalcemia por uso de um diurético desse, potente, rapidamente a pessoa pode controlar com a alimentação, né? A absorção intestinal de cálcio controla os níveis de hipocalcemia gerados pela medicação, mas o magnésio não, então a pessoa tem que suplementar com magnésio, tá? Agora a gente vai falar dos poupadores de potássio. Aqui nós temos, poupadores de potássio, nós temos 3 tipos. Como eu falei, 2 exemplos que vão estar atuando, bloqueando o sódio, que seria reabsorvido no ducto coletor, né? E se eu não reabsorvo o sódio, eu não perco potássio. Ou eu vou estar antagonizando de forma direta a aldosterona, que é o caso da espirolactona. Tá? Esses diuréticos, eles são diuréticos fracos, como eu falei, na região do ducto coletor a gente só tem de 1 a 2%, estourando 3% de filtrado de sódio, é pouco, então quanto menos sódio filtrado, menos efeito diurético, né? E eles são utilizados geralmente em associação com tiazídicos ou diuréticos de alça, que são diuréticos mais potentes que eles. Então, por que é que os sulfadores de potássio são utilizados? Para reduzir a hipopotassemia que esses 2 medicamentos geram. Então, eles são indicados em quadros de edema refratário, ascite e cirrose, hipertensos com hipocalemia, tá? E insuficiência cardíaca congestiva. Efeitos colaterais, pode, se estiver com a dose desajustada, aumentar o potássio e sair da hipopotassemia e entrar na hiperpotassemia, tá? Que é o excesso de potássio no sangue. Tá? Especialmente em pacientes que têm um quadro de insuficiência renal crônica. Tá? E aí, se na hipopotassemia eu tinha alcalose metabólica, com a hiperpotassemia eu vou ter acidose metabólica. Tá? Porque eu vou jogar um próton H+ para o sangue. E aí eu vou ter acidose metabólica. Aqui a gente tem o exemplo de como é que atua o antagonista da aldosterona, que é a espironolactona. Ela vai atuar, porque a gente sabe que a aldosterona é um hormônio, tá? E todo hormônio, gente, ele atua a nível de núcleo da célula. Então, a aldosterona vai estar atuando no núcleo, aumentando aqui a expressão de receptores para sódio. E aí, se eu dou uma espironolactona, ela não vai deixar com que a célula aumente a expressão de sódio. Dessa forma, ele reduz a reabsorção de sódio.
E aqui a gente tem um quadro que mostra como agem, né, todos os diuréticos. Eu não falei para vocês dos que atuam no túbulo contorcido proximal, que eles atuam na reabsorção de bicarbonato, porque eles têm pouco efeito diurético, então eu não achei interessante falar. Mas os diuréticos que são mais potentes são os diuréticos de alça, né, porque eles vão estar atuando aí numa grande reabsorção, bloqueando a reabsorção de uma grande quantidade de sódio, potássio e cloreto. Com isso, a gente vai ter bastante urina sendo liberada, porque se eu não deixo reabsorver, eu também não reabsorvo água, então urino bastante. Os diuréticos, que aqui são os mais potentes, tá, os que atuam na alta IgN. Os diuréticos que atuam no túbulo contorcido distal, que vão ser responsáveis aí por 5% aí do bloqueio da absorção de sódio. Com isso, tem um bom efeito diurético, muito indicado para pacientes com edema leve. E aqueles que vão estar atuando no ducto coletor. Esses são também chamados de poupadores de potássio. Por quê? Porque se eu não deixo reabsorver sódio, eu também não deixo eliminar o potássio. E, consequentemente, poupo o potássio. Para finalizar, a gente tem um quadro que mostra todos os medicamentos que são utilizados para tratar a hipertensão arterial, né? E cada medicamento é dado, né, de acordo com o grupo do medicamento. Né? A comorbidade vai dizer qual grupo de medicamento eu vou utilizar. Exemplo, se o paciente tem angina pectoris de alto risco, eu vou dar para essa pessoa medicamentos que têm uma atuação direta no coração, ou medicamentos chamados de simpático-lítico. Aí eu entro com um beta-bloqueador, mas também posso entrar com um bloqueador de canais para cálcio, que também podem estar atuando no coração. Tá? Pacientes diabéticos, eu posso dar para ele medicamentos que tenham uma atuação mais renal, tá? Como diuréticos, inibidores da ECA. E aqui, olha só a nomenclatura, os bloqueadores do receptor para angiotensina, os BRAF ou ARA2, né? Depende do livro. Por que eu não vou dar, professora, um simpático-lítico? Por que eu não vou dar um beta-bloqueador? Já falei. Simpático-lítico, ele aumenta a glicemia. Então, em paciente diabético, não é interessante. Aqui, no caso, um paciente com insuficiência cardíaca, eu vou dar preferência, claro, para medicamentos que não envolvam o coração. Mas eu posso dar um beta-bloqueador, só que em último caso, no caso, um paciente com insuficiência cardíaca, beta-bloqueador é a última escolha. Primeira escolha, diurético, é um inibidor da ECA, é um bloqueador do receptor para angiotensina, tá? Em pacientes renal crônico, eu vou preferir, obviamente, medicamentos que reduzam a enzima conversora, inibidor da ECA, e aqueles que bloqueiam o receptor para angiotensina 2, tá ok? No caso do infarto do miocárdio prévio, eu vou dar um beta-bloqueador ou um inibidor da ECA para essa pessoa. Tá? Então, é isso. Como a parte de cardiovascular é bastante grande, e também pode vir na grande maioria dos livros, os diuréticos, ele vem em um capítulo à parte, mas é um capítulo à parte que, porventura, tem uma associação com a hipertensão, por isso eu coloquei aqui. Então, é isso, gente.